Olá, muito boa noite. Está começando o Embaixada Brasil, seu programa de viés político aqui na TV Polo. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, um amigo de profissão, um amigo de tudo, Thiago Macedo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago, meu xará. Boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Espero contribuir um pouquinho para o debate, né? O Thiago já apresentou o Luiz. Luiz Valentim, boa noite. Boa noite, Thiago Dantas. Boa noite, Thiago Macedo. Eu vou chamá-los hoje pelo sobrenome, né? Macedo e Dantas, para não ter confusão aqui no bate-papo, que na minha opinião vai ser um bate-papo bem interessante, né? Nós somos contemporâneos de faculdade, nos formamos aqui em Santos, né? Já tive a oportunidade, aliás, de trabalhar com os dois. E vamos para uma conversa bem informal sobre imprensa aqui na nossa região e em Cubatão. É isso aí, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com a Embaixada Brasil aqui pela TV Polo. Eu lembro a você que você pode acompanhar a programação da TV Polo na internet. É o www.tvpolo.org.br. Thiago Macedo, mais uma vez boa noite. Prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. A gente vai falar sobre mídia, enfim. Comunicação em geral. Comunicação em geral. Qual é a sua visão hoje, após o Bolsonaro ter vencido a eleição? Eu acho hoje é um dos momentos mais difíceis e desafiadores da imprensa nacional. E nunca, acho que nunca na história desse país, lógico que já teve muito mais importante, exagerando, obviamente, mas hoje a imprensa é fundamental, nunca foi tão importante. Nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, não vamos exagerar, mas nos últimos 20 anos, a imprensa, o jornalismo profissional, nunca foi tão importante quanto agora. Nesse momento de todo mundo é jornalista, é fake news, são notícias que espalham, o jornalismo profissional, a imprensa em si consolidada, é um momento desafiador e é importantíssimo para o futuro da democracia brasileira. Eu também queria acrescentar alguma informação, eu não sei se vocês vão discordar de mim, mas acompanhando os telejornais à noite, geralmente, nós temos algumas emissoras de TV que parece que estão do lado do Bolsonaro. Posso soltar 3 exemplos, como Rede TV, SBT e Record. E a Globo aparentemente está batendo um pouquinho mais. Você concorda com essa visão? Também queria estender essa pergunta também a você, viu, Valentim? Tiago, nosso convidado, deixa eu responder primeiro. Eu acho que é justamente ao contrário. Não seriam as TVs que estão do lado do Bolsonaro. O Bolsonaro que escolheu as TVs que ele quer ficar do lado. Foi ele que decidiu só dar entrevista para essas TVs. Então eu não acho que elas que estão do lado dele. Ele abriu mão, no momento, desde o começo ele elegeu a Globo como inimiga. E ele falou assim, não quero a Globo, quero vocês. Eu acho que eles não foram atrás, a minha opinião é essa. O presidente que está fazendo uma opção, não a TV que estão fazendo uma opção de adulado. Eu compacto da ideia do Thiago, até porque eu acho que ele está fazendo opção segundo aquilo que ele recebeu na época eleitoral. Aquilo que ele sentiu na época eleitoral, tal veículo está tomando tal posicionamento perante a minha campanha eleitoral, perante a campanha eleitoral do candidato X, do candidato Y, que é meu adversário. E no caso do Impresso Folha de São Paulo, no caso da TV, a gente vê um posicionamento tanto dele mais repudio a Rede Globo de televisão. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Thiago, nessa época em que a profissão nunca foi tão importante, mas também nunca foi tão desvalorizada, né? Assim, aqui no nosso país. Eu acho que tudo isso começou quando o excelentíssimo senhor ministro do Supremo, Gilmar Mendes, descaracterizou o diploma de jornalista. Eu acho que isso deu uma queda muito tendenciosa na profissão e talvez seja até o embrião desse monstro que chamamos de fake news. Eu queria saber a sua opinião, Thiago. Tudo bem que o fake news é algo que está em todo mundo, mas será que o viés do fake news no jornalismo brasileiro veio a partir da queda do diploma? Olha, eu acho que essa passagem, esse episódio da nossa profissão, da queda do diploma, foi terrível. Terrível, terrível sim. Mas também a culpa, na minha opinião, é da nossa classe. Porque desde quando caiu o diploma, isso tem quantos anos? 10 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim, a gente não conseguiu se mobilizar para transformar isso em lei. Tem lei lá, até hoje. Sim. Só que o jornalista não conseguiu se mobilizar. O jornalista, ele conta a história de todos, ele faz as pessoas se mobilizarem, mas ele mesmo não se mobiliza. É a única classe que luta pela Tem explicação para todos isso? E não pelas dele próprio. Eu acho muito pelo ego. Ego. Eu acho que é ego. E parece que até na faculdade mesmo a gente tem aquela coisa de dar o furo, de chegar na frente, de ser o primeiro, de estar cada vez... Não, noticiei sozinho.
A primeira televisão que noticiou. Você briga por isso, você briga pelo individualismo. Você nunca briga para, pô, nós fizemos a grande cobertura, todas as televisões, temos orgulho disso. Então acho que isso acaba atrapalhando a classe. Acaba, sim, acaba. E muito também que nossos jornalistas, não sei se talvez por fama ou por estar em algum lugar de interesse próprio, eles se submetem a muita coisa. Submete aos patrões em si. Porque aí eu não sei se também é a necessidade que foi colocado, mas assim, quem são os maiores lobistas pela queda do diploma? Os veículos de comunicação. A Folha não foi uma defensora da queda do diploma, a Globo se mobilizou. Isso fez cair muito a qualidade, na sua opinião? A Globo, você pega hoje quem apresenta alguns programas esportivos. Não tem diploma. Não tem diploma, gente. Você pega um atleta que fala bem, ele pode comentar, ele pode apresentar. Para quem interessa para a televisão hoje ter diploma? Não interessa para ninguém, só para gente. Porque precarizou ainda mais a nossa situação, onde todo mundo pode ser jornalista, todo mundo pode ser fotógrafo, todo mundo pode ser diagramador. E aí? Isso é bom para o patrão, mas para a gente que estuda, que se forma, que busca fazer um trabalho de qualidade, mas tem responsabilidade, porque quem faz jornalismo tem responsabilidade. Não é simples assim, a gente pode ser contando história. Vocês todos estudaram, você sabe disso, que a responsabilidade e o compromisso com o fato, com a realidade, é um dever nosso, quase que um juramento. Só que uma pessoa que não tem essa formação, que não entende... Não pode cumprir com essa... É difícil você cobrar dela, né? Tiago, quando você fala de ego, você acha que esse ego ele é formado dentro da universidade, apesar que acabamos de falar, estamos numa época que a universidade jornalística já não tem tanto esse poder com a queda do diploma. Mas de onde vem essa bactéria, esse vírus do ego dentro do jornalismo? Já que a nossa profissão é uma profissão para prestar serviço à comunidade, ao público. Até onde isso se cria e até onde isso atrapalha? Eu acho que esse ego vem da visão errada e deturpada que a sociedade passou a ter com o avanço da tecnologia do jornalista em si. Inicialmente, para ser jornalista, tinha que ser um intelectual, você tinha que falar muito bem português, tinha que conhecer muito bem as coisas, tinha que ter um conhecimento vasto sobre tudo, e a maioria era o que? Jornal, você não aparecia na televisão. Você acha isso fundamental ainda? Eu acho. Eu acho. Lógico que é fundamental. Hoje, qualquer pessoa leiga pensa assim, você é jornalista, vai trabalhar na Globo. Tá muito errado isso. A imagem vai aparecer na... Tem que aparecer na televisão, gente. O jornalista de impresso, ele é desconhecido, não é nada. Você fala, pô, você trabalha na Folha, legal, mas fala, pô, trabalha na Repórter, parece todo dia lá, pô... Jornalista para as pessoas é isso, tá na televisão. Vira um artista na artista, tela. Justamente. Poxa, na minha classe, muitas pessoas, muitas vezes, fizeram jornalismo para ser apresentador, para entrar para a televisão, era o sonho deles. Essa glamorização das coisas, aí faz aquele que não consegue chegar nesse ponto desistir, achar que não é jornalista, e o que chega, se achar o melhor de todos, mas nunca. O jornalista é aquele que escreve todo dia. Porque na nossa geração, quando eu falo na nossa, eu falo de nós três, pelo menos na minha, Tiago, o jornalista tradicional era aquele que ia pra rua com a caneta no bolso, com um bloquinho de notas, eu ia pra rua, qualquer coisa virava matéria. Eu era conhecido aqui na minha cidade, acho que nós acabamos nos tornando jornalistas com certo crédito, até pra nossa época a gente fazia essa questão de estar na rua, não tinha glamorização. Glamorização pra mim, pelo menos, era pegar chuva e chegar na redação molhado e entregar o texto de acordo com o deadline, e no outro dia ver minha matéria no jornal. Publicada. Tem como resgatar isso? Acho difícil. Para não falar, é impossível. Acabou, é outros tempos. Hoje, redes sociais, não tem mais como buscar essa. Hoje, por você ver na internet, nossos colegas pedindo assim, algumas coisas têm sentido, mas põe lá no Facebook. Poxa, alguma mãe que tem um filho fora da escola, ou a mãe que ficou atrasada e o filho não entrou, umas coisas assim tão banais. Lógico, você querer achar um grego que morou 20 anos nos Estados Unidos e está achando uma coisa, né? Hoje, tudo bem, é uma ótima ferramenta. Agora, coisas banais assim, você vê que o cara não quer mais sair pra rua, tá ali, então por isso que eu acho que a precarização da nossa profissão tem muito culpa nossa. Tiago Macedo e o senhor Luiz Merendtim. A gente vai para o intervalo e volta já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. De volta com a Embaixada Brasil aqui na TV Polo. Tiago Macedo, eu vou abrir esse segundo bloco perguntando para vocês sobre redes sociais.
Vou insistir no Bolsonaro novamente. O Bolsonaro está se comunicando através do Twitter. Você é filiado do PSL. O Bolsonaro está usando as mídias, né? Twitter, Facebook, para se comunicar, e a imprensa, vamos dizer, a tradicional, anda batendo cabeça com isso. Você tem essa visão? O que você acha disso? Assim, a minha visão é que ele não está errado em usar as redes sociais para se comunicar, porque é inevitável você utilizar esse tipo de informação. O que está errado, na minha opinião, é ele só utilizar as redes sociais. Aí é diferente. Ele só não se esconder, mas ele fica ali atrás e escreve pelo celular, ou uma forma que for, pelas redes sociais, e não dá a satisfação para o público, nem ele, nem o governo dele, porque ele está impedido por 20 dias praticamente do mês e pouco no hospital, isso também não pode condená-lo. Mas é abrir o governo e se abrir as portas do governo para a imprensa, você pôr a cara, você falar, coisa que está chamando a atenção. Mourão, porque ele atende a imprensa. E faz o simples, que é dever do homem público, atender. O caso do Bebiano agora, né, recentemente, foi um caso de WhatsApp, de rede social, né? Então, eu, lógico, como jornalista, tenho função de tentar entender isso. Eu estava lendo algumas pessoas assim que já vem há algum tempo estudando redes sociais. E ele tem esqueci o nome do pesquisador agora, do Rio de Janeiro, que ele fala que esse tipo de comunicação é uma espécie de bomba-relógio pro político. Porque ele aproxima você, ele sente você tá lá, ó. Você tá ali, quando você é pedra, como foi na eleição, o Bolsonaro era pedra, ele falava com os amigos dele, com o eleitor dele. Ele tava lá, você tamo lá, vamos lá. E o eleitor respondia, ele respondia. Agora, acontecendo vidraça, o eleitor está perguntando. Isso aconteceu no caso do filho dele, até a análise que foi feita foi essa, sobre o Eduardo não, o outro, o senador. O senador. Agora, os eleitores, Flávio, os eleitores que eram próximos dele, ele analisou não sei quantos mil mensagens dentro do Twitter dele. Ele falou, cadê, Flávio? Eu votei no senhor, o senhor falava comigo, agora o senhor não me responde. Boa parte do pessoal Cadê você, pô? A gente já tão próximo, você curtia, começou a perguntar, cadê agora? Essa proximidade que foi feita na hora da eleição, na hora de prestar conta, também não existe. Faca de dois gumes. Duas perguntas para você, né? Você pegou e falou que o canal mais aberto seria a grande mídia, a mídia aberta, né? Pelo menos agora, nesse momento que ele é governante do Brasil. Sim. Na época da campanha eleitoral, acho que ele fez a escolha até correta, né, nas mídias sociais. Há momento certo para não digo nem no caso dele que é presidente, mas para não sei o assessor de imprensa dele, mas para escolher a tática melhor, ou você querendo sentar na cadeira ou já sentado, né? Essa é a primeira pergunta. E até onde influencia essa liberdade que ele dá para os filhos dele tomarem a frente da comunicação da administração Jair Bolsonaro? Por favor, Thiago. A primeira estratégia sempre tem que haver. Estratégia de comunicação tem que haver sempre. Isso é uma ciência e faz parte do governo. Você tem que ter uma estratégia, mas tem um momento certo de falar e tem um momento certo de não falar. Como assessor, como já foi assessor, você tem momento que você coloca o presidente para falar, ou o prefeito, ou o político assessorado, tem momento que não, peraí, isso aqui é um tema que eu não preciso colocar ele agora. Mas o que é regra é que tem que falar. Isso é o certo. A forma e seja quem fale, tem que falar. Tem que falar. Eu defendo sempre isso. Eu também defendo. Eu trabalhei na assessoria de imprensa da prefeitura por 3 anos. E eu sempre disse, ou errado ou certo, a gente tem que falar. Tem que falar. Você pode se mandar alguém ou não. Mas ainda mais quando envolve o público. Lógico, é público, é satisfação, tem que dar, isso tem que dar. E a estratégia tem que ter. Independente aí cabe o profissional fazer. E aí, nisso, que já emendo com a outra pergunta que você me fez. Aí que está o erro. Você não pode delegar a comunicação do presidente da República. Meus filhos. Você não pode delegar a comunicação do país, do principal cadeira do país, para os filhos, gente. Um filho que é vereador no Rio. Vereador no Rio e fazendo uma coisa completamente insensata, um filho que não tem nada a ver com a presidência da República, que não tem. Isso é reflexo da desvalorização da nossa profissão? Não, isso é reflexo de falta de entendimento mesmo do presidente e sua equipe, isso não tem nada a ver. Aí é ele mesmo. Cabeça. Ele não está levando a sério São escolhas erradas. A importância que é ser presidente da República. Isso é uma coisa assim. Você se imagina um prefeito. Nós temos prefeito do Patão. Você imagina o filho do Ademar mandando mensagem para a população, gente. Nunca. Eu acho que sei, todos aqui, prefeitos,
sabe disso, né? Obviamente. O presidente da República deixa isso acontecer. Isso, para mim, inaceitável. Mas tudo bem. Tiago, agora que você acabou citando Cubatão, eu queria que você falasse um pouco sobre como anda a imprensa local. Você pode até regionalizar o tema, tá? Mas em Cubatão, Cubatão específico. Fazer jornalismo e manter um veículo de comunicação hoje é ser guerreiro. É ser batalhador. Você sustentar esse veículo por mais de 1 ou 2 anos, você merece prêmio. Hoje, em Cubatão, nós poderíamos ter mais veículos de comunicação, mais estruturados, mas ainda temos alguns que estão ali batalhando. A TV Polo é uma que está aqui há 16 anos, se não me engano. No 16 ar, anos, gente, exato. o apoio praticamente zero. Isso é fantástico. Nós temos hoje um jornal que continua nesse tempo todinho, já há mais de 20 anos praticamente, acontece, está lá. Sai toda semana, você fazer isso, a rádio com o Luiz Roberto, todos os dias tem um jornal lá que é o canal, hoje é o principal canal, hoje de manhã é a rádio do Luiz Roberto. Sim, sim. É o principal, ali é o eco de tudo, a cidade é ali. Só que ainda tem espaço para mais, falta estrutura, é pouco valorizado. E como democratizar isso? Porque aqui na Baixada, por exemplo, nós temos 2 ou 3 grandes famílias que são donos da composição todinha de comunicação. Aí eu até conversei um pouco mais cedo com o Chico, é dever do poder público de democratizar. Aí é ter a noção da importância do jornalismo. É poder público, sim, às vezes não, vai dar dinheiro. Não é, gente. O poder público tem o dever de manter os veículos de comunicação e não cobrar deles a resposta e apoio. Tem o dever de manter pela democracia, porque hoje você vê como é importante um veículo de comunicação sério. Porque hoje, se os políticos são vítimas de fake news, de veículos que não existem, é porque não valorizaram os veículos sérios, porque se um jornal com CNPJ escrever alguma besteira, ele paga. Se uma TV, se um site que tem lá uma estrutura, ele vai pagar, você tem como denunciar, você tem onde dar credibilidade. Agora não, você abriu mão da imprensa, você acha que a imprensa é importante. Se Cubatão tem uma imprensa forte, aí, você não pode ter medo da imprensa, você tem que manter a imprensa. Acho que deve ter poder público, sim. O poder público tem que manter todos, não é só valorizar uns e outros não. Aí eu te digo assim, através de impostos, alguma coisa assim? Não, por enquanto as brechas que a gente tem hoje, a gente tem algumas brechas, as brechas às vezes que é por meio de publicidade, por meio de canal. A Prefeitura de Cubatão, há 2006 ou 2007, fazia um projeto maravilhoso que o Chico, Painel da cidade. Chiquinho participava, também acho que você participou, Sim. Que era gravar e distribuir isso para as rádios comunitárias e para as TVs que existiam lá e paga por isso, porque é o serviço público. Por que não uma página toda semana no jornal falando sobre prestação de serviço? Por que não um programa aqui falando sobre prestação de serviço, sobre temas variados que são de interesse público? Por que não? Por que não um boletim na rádio com as informações? Tem que ter, por que não? E pagar por isso. Pagar para valorizar a imprensa, no jornal e local. Eu acho que sim. Qual desses itens do jornalismo é o maior déficit da profissão? Só que essa pergunta eu estou sendo avisado ali pela nossa produção, vou deixar no próximo bloco, fica na expectativa, viu? O Valentim já antecipou. Rápido intervalo, a gente volta já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Estamos de volta com o Embaixada Brasil aqui pela TV Polo e eu vou dar continuidade ao que a gente terminou no último bloco. Luiz Valentim, por favor, a sua pergunta. Finalizando aqui, peraí. Pronto. Tiago, é o seguinte, desses 3 itens no jornalismo, qual desses está fazendo mais falta hoje? Quero saber se primeiramente algum desses está fazendo falta, se você vê a ausência desses itens, e quais deles fazem mais falta hoje? A ética, a apuração técnica das notícias ou a falta de credibilidade devido ao monstro chamado fake news? Eu acho que a apuração técnica das notícias. Por quê? Porque quando isso está falando do jornalismo da profissão. Sim. Isso. Da profissão. Quando um profissional é jornalista profissional, ele está atuando de forma profissional, a ética é dever, e hoje nós temos isso. Assim, poucos casos assim, de coisas de canalice, é difícil a gente ter hoje na imprensa, na grande imprensa, na imprensa regional, o que temos erros crassos de apuração. Isso nós temos. Erro de apuração. Agora, é difícil você ver uma canalice mesmo, uma falta de ética uma grande. Pode ser. Tem viés ideológico, tem um tipo de olhar para a notícia
Mas o cara vem falar mentira, inventar uma mentira sobre você, isso eu estou dizendo o profissional. É difícil. O profissional, o que trabalha com um veículo que existe, com o CNPJ. Agora a fake news, ela é um subproduto do sistema hoje, é um limbo que existe ali. Ela brota ali Isso. e sobe. Né? Justamente. E aí está a função e o dever de valorizar os veículos, o jornalismo profissional que a gente fala, né? Que se fala isso, jornalismo profissional. É ali. Só valorizando o jornalismo profissional, está avançando. Hoje, a gente percebe isso no nosso meio. Essa eleição foi fundamental. Tudo faz parte do desenvolvimento da democracia, acredito eu. Hoje, minha mãe sabe o que é fake news. Quando ela vê uma coisa meio bizarra, ela olha e fala, será que isso aqui é verdade? Mas na eleição, não. Teve casos aí esdrúxulos, teve coisas assim, o que sofreu o João Willis e outras pessoas, foi coisas malucas, assim, que o povo acreditou. E hoje você já sabe, será? Quando vê uma coisa muito bizarra, será? Mas também as pessoas estão se especializando também, estão fazendo coisas menos bizarras que dá a entender. Dá a entender que é verdade, mas não. Mas agora estou começando a buscar as fontes, isso está sendo interessante, buscando uns jornais sérios, as fontes sérias, e vai evoluir. Então a falta de apuração, que é isso que facilita, é o nosso principal, é a falta de você buscar a verdade de fato, mais profundo, você não divulgar. Isso acho que necessidade de rapidez para informar, essa necessidade de ser muito rápido, de ser ligeiro, você acaba esquecendo os fundamentais. Às vezes é mais importante soltar primeiro do que soltar bem mais apurado. Isso é complicado. Baseado nisso que você acabou de explicar, a qual eu concordo praticamente com tudo que você falou. Quando a gente falou de ética, apuração e credibilidade, né? A própria faculdade de jornalismo, quando você forma o jornalismo, o jornalista, não sei se o Thiago concorda comigo também, você não forma apenas aquele cara que vai dar notícia. Você forma o cara a saber escrever, você forma o cara a saber se comportar, você forma o cara a saber a respeitar o próximo, você forma todo o viés filosófico e ideológico do cara com antropologia, filosofia, sociologia, realidades. E para fechar apenas esse ponto, essa falta de ética não vem da falta de formação? Não deveria voltar a exigência do diploma? O que nós, jornalistas, devemos fazer para que isso aconteça? Nós três, por exemplo, jornalistas formados. Mobilização? Sim, mobilização e fazer entender que jornalista não é só escrever. Escrever de menos, gente. Senão qualquer pessoa que sabe Professor escrever. de português escreve, é dever do brasileiro, em tese, né, deveria ser Entender bem o escrever português. e falar o português, que é a língua dele. Seria uma regra. Isso aí é normal. O que tem que entender é que o jornalista é um profissional diferenciado da comunicação. E justamente isso, na faculdade, pessoalmente, eu considerei os 2 primeiros anos os principais na minha formação como jornalista. Que você disse, é onde você aprende a ver a sociedade, onde você começa a entender o que é injustiça, o que é certo, o que é errado, qual é a função do... Formação ética. Sim, e tem uma frase que isso que está morrendo muito na nossa profissão, isso tem que ser retomado, que eu não lembro se foi o Disseu, eu não lembro que falou que ser jornalista é ainda ter capacidade de se dignar. Isso é foda. Sim. E você acha que está faltando? Eu escutava muito isso. Você emociona com isso, Thiago? Emociono. Legal. Não, é... E é bom ver que tem jornalistas competentes em Cubatão que se emocionam com isso. Lógico. E eu vou deixa eu fazer uma pergunta. Poder de se indignar. Tem que ter capacidade. Se você não tem ainda, se você perdeu isso, se nada te indigna mais, acabou. Tá faltando o complexo de Clark Kent no jornalista hoje? Aquele cara que quer mudar o mundo, quer salvar o mundo, é isso que tá faltando? Na minha opinião, você tem esse complexo. Você tá aqui em lágrimas. Não é. Você quer ajudar as pessoas. Sim, mas não ser um super-herói. O jornalista não é super-homem. O jornalista, você contar a história, é o máximo. Não ser um... Isso também é uma coisa que acho que ajuda também a glamorizar muito a profissão, te dar uma visão errada. O jornalista não é salvador da pátria, mas ele é o cara que conta a história, igual o fotógrafo, ele tira foto. As pessoas que vão ter... Então, a obrigação é escrever mais próximo do fato. Essa é a obrigação do jornalista. Mas A sua visão, cada um tem sua visão. Tua formação é uma, tu é outra, cada um olha de um jeito uma coisa, cada um vê de uma forma. Então, na sua opinião, enquanto o jornalista achar que ele não é mais útil, que ele não pode ajudar, ele perde a essência? Seria mais ou menos isso. Você tem que se sentir útil naquilo que você faz. Sim, Acho que não, então, quando o jornalista para de entender o seu papel, onde ele só começa a pensar no que é importante para ele. E isso está acontecendo muito. Tá, o notícia é só aquilo que te interessa. Tem capacidade de se colocar no lugar do próximo, ou você...
Ou aquela coisa de governo sou contra de uma forma cega, sabe? Você não entende. Você, pô, não tem essa, você é contra. Eu, jornalista, isso que eu acho que o Bolsonaro não entende. Quando fala mal do Bolsonaro, ou fala mal do PT, não é porque você não gosta da pessoa, não gosta do governo. Você tem que falar mal daquele que tá errado e pronto. Poxa, e isso dá uma... É engraçado como as pessoas não entendem. Como você disse que, voltando ao começo, que Bolsonaro não gosta da Globo e abriu mão da Globo. E quem é o principal inimigo que o Bolsonaro coloca? É o PT, não é? Sim. O que o PT sempre gritou? Abaixa a Rede Globo. Então a Globo é inimigo de todo mundo. Pois é. O PT sempre gritou isso, abaixa, o povo não é Globo, não é bobo, abaixa a Rede Globo, era inimigo do PT, agora é inimigo do Bolsonaro. E aí, você fazer matéria contra você vira inimigo? Eu acho que não, eu torço pro Bolsonaro der certo, porque, pô, se ele der certo, todo mundo o país bem, dá certo, o país né? dá certo. Mas torço até certo ponto, não posso ver o cara fazendo um monte de coisa errada. E torcer, vamos lá, vai dar certo. Não, tem que falar mesmo. Você fala, você é inimigo. Poxa. Uma coisa que eu gostaria de saber também. Hoje em dia todo mundo expressa opinião como se fosse jornalista, né? Sim, Só sim, que sim. A gente é formado para saber separar o sentimento da notícia. As Sim, pessoas, sim, exatamente. as pessoas não são. Então as pessoas começam a dar notícia e falar de uma forma agressiva pessoal. na rede Exatamente. social, que tem um alcance estupendo. Talvez as pessoas não estejam preparadas para saber o dano que elas Acabei estão de falar, causando. justamente, acabei de falar, é contar o fato em si, não como se você não é inimigo. As pessoas Contar o fato. O fato, a rede Ponto. social, se você não concorda com um político, ou se você é jornalista, obviamente, tem um fato errado, você não tem que contar com ódio, você tem que contar o que está acontecendo, só É o isso. fato e é É isso. o fato, só que aí, hoje misturou, a pessoa escreve um texto com o fígado daquele jeito que ele acha que tem que ser, ele publica porque ele é um comunicador, né? Um comunicador, um formador de opinião, e as pessoas leem aquilo como se fosse uma notícia. Não, aquilo é uma opinião. As pessoas acabam lendo aquilo lá e falam, não, isso aqui é notícia, aquilo. Ele falou, não, aquilo é uma opinião. Isso que é diferente, né? E a nossa profissão tem o dever de tentar mudar isso. Eu vou falar um breve currículo do Thiago. O Thiago já passou pela Folha de Cubatão, Diário do Litoral, A Tribuna, o Jornal Acontece, Jornal da Cidade, na Rádio Visão, Rádio Visão, não é Visão Laser. Visão Laser é outra coisa. Rádio Visão, lá do nosso amigo Raposa. Passou pela assessoria da Prefeitura de Cubatão, da Câmara. Esse vasto currículo, como repórter, tem alguma matéria que você lembra assim com muito carinho? Tem várias, assim, mas tem duas coberturas que foram chocantes. Que uma foi vocês lembram da tragédia no Rio de Janeiro, aquela tragédia natural na região serrana? Lembro. Que foram mais de Região de 1000... Teresópolis. Até hoje é considerada a maior tragédia natural da história Sim, do país. sim. Ali foi pesado, que marcou muito, foram 5 dias ali vendo coisas assim malucas. Entrei num estacionamento que tinha mais ou menos uns 60 corpos. Essa foi o cheiro, até hoje não sai da minha cabeça, a visão não sai da minha cabeça. E eu não podia entrar, acho que nem imprensa nenhuma entrou naquilo ali. Porque era um lugar proibidíssimo e eu acabei entrando e vi aquilo. E tanto que não tem imagem nenhuma desse local até hoje. Tem alguns corpos na rua, lembro muito bem. Mas aí, e vi famílias ali achando, os familiares cavando e achando naquela hora, naquele momento. Vi pais completamente transtornados, cavando com a mão. Depois de 3 dias já que tinha acontecido, estava cavando com a mão, foi querer achar sem dormir lá. Eu vi assim, o corpo apareceu, foi muito complicado. Assim, foi uma coisa que marca muito a minha vida. Assim, essa foi pesada. Também a briga dos quilombolas aqui no Vale do Ribeira foi interessante, e as matérias simples do dia a dia que acabou dando certo, uma que construí, contei de uma história de depois eu não contei outra parte, de uma família sapatina, foi a família que perdeu a casa, que a empresa derrubou, e tinha uma série de problemas, e 3 dias depois da reportagem, deram uma casa para eles, só que a gente não divulgou, foi compromisso nosso na época, não divulga, legal. porque senão vai virar... Sim. Isso foi legal. Virou o programa do Google Liberar. Exatamente. Aí parte a ética do jornalismo, o senso crítico, ele aprende nos primeiros anos de formação da faculdade. Exatamente. Tem muito sentido aquilo que você falou. Para finalizar, que eu sei que falta muito pouco tempo, teu grande professor na faculdade foi de seu e fora dela? Simplesmente o nome. Maneco. Maneco Alves Fernandes, para quem não sabe, repórter da Tribuna em Cubatão. Acabou, infelizmente acabou. O papo foi muito interessante. Queria Claro. agradecer mais uma vez ao Thiago. Vou dar uma de Faustão. O pai do Marcos, o marido da Morgana Monteiro, tô certo? Certíssimo. Frequentador filho do Chico Dadé. É isso aí. Meu amigo. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Obrigado a vocês, Thiago, obrigado Luiz.
muito bom fazer parte dessa discussão, estar aqui com vocês e quando quiser eu volto novamente e vida longa ao programa, porque isso é fundamental. Esse programa é fundamental. O debate é fundamental para a democracia, né? Amém. Obrigado. Valentim, Foi o melhor de Baixada Brasil que eu fiz até hoje. Poxa, obrigado. gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.